Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, especialmente quando há a instituição de uma alienação fiduciária em garantia. Tá? Deixa eu lhes apresentar primeiro o julgado, depois eu trato dos aspectos fáticos. Nós estamos falando dos embargos de divergência no RESP 1.559.348 do Distrito Federal e DIV no RESP ou ERESP 1559348. Como de costume, a referência completa do julgado e a ementa os senhores vão encontrar na descrição do vídeo. O que nós tivemos aqui no contorno fático que delimita a intervenção jurisdicional do STJ? Nós tivemos um casal, marido e mulher, que eram sócios de uma sociedade empresária. A sociedade empresária precisava de dinheiro e eles foram a um banco, realizaram um mútuo bancário, um empréstimo bancário, em nome da empresa, no valor de R$1 milhão, e deram em garantia um apartamento de propriedade do casal, registrado em nome do casal, e onde eles moravam. Eles ofertaram esse imóvel como garantia do mútuo e constituíram uma alienação fiduciária desse bem imóvel. As parcelas do empréstimo foram descumpridas e inadimplidas e o banco deu início, portanto, ao procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em seu nome do banco para posterior alienação e satisfação da dívida. O casal, então, ajuizou uma ação contra o banco, pedindo para que não houvesse a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, em favor do banco, que não houvesse o leilão do apartamento, sob a alegação de que a alienação fiduciária do imóvel constante do contrato de empréstimo seria nula, uma vez que o imóvel era bem de família, utilizado pelo casal para sua residência e, portanto, seria impenhorável. Sendo impenhorável, não poderia servir como garantia de empréstimo. Bom, os senhores sabem, nós temos no ordenamento brasileiro o bem de família em duas modalidades. Temos o bem de família convencional ou voluntário, previsto nos artigos 1711 a 1722 do Código Civil, não é a hipótese, e temos o bem de família legal, previsto na Lei 8.009 de 90. Como nós veremos adiante, a Lei 8.009 de 90 ela tem lá as suas exceções. Perceba que consta no artigo 1º que o imóvel de residência do devedor, do casal, da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida, seja ela civil, comercial, fiscal, previdenciária, de qualquer natureza. E aí no final vai dizer, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. E aí, no artigo 3º, nós temos um rol de hipóteses que excepcionam a garantia da impenhorabilidade do bem de família. Só que além do bem de família, nós temos que falar nesse vídeo também sobre a alienação fiduciária em garantia de imóvel, que é disciplinada pela Lei 9.514 de 97 e encontra no artigo 22 desta Lei 9514 de 97 uma boa definição legal. Ela prevê que a alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário, que na hipótese era o banco, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. E quanto à propriedade resolúvel, nós temos o desdobramento da posse. E aí é o artigo 23 que prevê. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante o registro no RGI competente do contrato que serve de título. E o parágrafo único. Com a instituição da propriedade fiduciária, que se dá pelo registro, vimos do caput, né? Dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante, o devedor, o possuidor direto, e o fiduciário, o credor, no caso o banco, o possuidor indireto da coisa móvel.
tentar abarcar aqui as previsões da lei de regência 9514 de 97. O artigo 25 prevê que é resolvido a alienação fiduciária do imóvel com o pagamento integral da dívida, resolve-se a propriedade e consolida-se a propriedade integral no devedor fiduciante, e em havendo inadimplemento, começa lá, institui-se o procedimento a partir do artigo 26 desta lei, que é a notificação do devedor para pagamento, para fins de purgação da mora. Em caso negativo, é realizado um leilão para fins de solver, satisfazer a dívida em atraso, ok? Bom, então, sobre a alienação fiduciária de bem imóvel, era isso. E aí, a questão chegou até o STJ. É possível penhorar? É possível, não é nem questão de penhorar, né? É possível dar em garantia um bem imóvel destinado à residência dos devedores, portanto, um bem de família protegido pela impenhorabilidade, ou não? A previsão no contrato lá daquele empréstimo com o banco é válida ou nula? E o STJ não acolheu esses argumentos do autor de invalidade, nulidade da cláusula por ser um bem de família, logo impenhorável. O que disse o STJ? O bem de família e a sua impenhorabilidade, ele visa assegurar ao indivíduo um patrimônio mínimo, sendo também expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República, lá do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Só que ele deve ser temperado, analisado de um modo proporcional com outras garantias fundamentais, como, por exemplo, a garantia fundamental ao crédito do credor. E é sempre bom ter em mente que o sistema visa dar algum favorecimento processual, jurídico, ao sistema financeiro nacional, justamente como forma de estimular a circulação de riquezas. E aí, o que nós temos aqui para fechar a análise agora da Lei 8.009 de 90, que versa sobre a impenhorabilidade do bem de família? O senhor se lembra que o artigo 3º previa a exceção da impenhorabilidade? Então, exceção da impenhorabilidade é permitir, portanto, a penhora. Olha o inciso 5º do artigo 3º, ele prevê que pode ser penhorada para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. O que nós temos de falar aqui? Antes do advento dessa Lei 9.514 de 97, que acabamos de mencionar, que criou o sistema financeiro imobiliário e regulou a alienação fiduciária de imóvel, a principal garantia dos financiamentos era justamente a hipoteca. Perceba que a lei que disciplinou a alienação fiduciária em garantia de imóvel é de 97. E a lei da impenhorabilidade do bem de família é de 90. Então é por essa razão que a Lei 8.009 de 90 somente dispôs sobre a hipoteca, prevendo lá no inciso 5º do artigo 3º essa exceção que autoriza a penhora do bem dado em hipoteca pelo devedor ou pelo casal. O STJ, até ao interpretar esse artigo 3º, inciso 5º, e aí como título de jurisprudência, o EDIV no ARESP 848-498, embargos de divergência em agravo e recurso especial 848.498, interpreta no sentido de que, na hipótese de oferecimento do bem imóvel em garantia hipotecária, a impenhorabilidade do bem de família somente será afastada e comprometida se a dívida objeto da garantia for assumida em benefício da própria entidade familiar. Isso interpretando de modo literal o inciso 5º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, que prevê a hipoteca. Agora, o Instituto da Alienação Fiduciária foi introduzido na legislação brasileira em razão da necessidade de superar a inadequação da garantia hipotecária, que dependia sempre de uma intervenção e de uma execução no Poder Judiciário.
Então, com o intuito de permitir maior celeridade no recebimento de crédito, portanto, na circulação de riqueza, ampliando, portanto, a circulação de recursos, realização de negócios, foi que a Lei 9514 de 97 dispensou o ajuizamento de ação judicial, prevendo a consolidação da propriedade perante o próprio oficial de registro. Os artigos lá 26, 27 da Lei 9514 de 97 que eu mencionei aqui com os senhores. O procedimento é todo feito perante o RGI. O devedor é notificado para que ele possa purgar a mora, e aí se ele purgar o que está em atraso, continua o contrato vigente. Agora, se ele não purgar o que está em atraso, é designado um leilão para alienação extrajudicial do bem, e com o saldo da alienação, paga-se o que está em atraso e eventual saldo remanescente fica mesmo com o devedor, que era até então o proprietário do bem, que teria sido expropriado, arrematado no leilão extrajudicial. Então, na alienação fiduciária, não se discute tecnicamente, propriamente, a impenhorabilidade do bem. Porque a propriedade, ela vai ser transmitida, não vai ser penhorada em juízo. Então, o que se analisa a respeito da alienação fiduciária em garantia, ao invés de impenhorabilidade, é a alienabilidade do bem, e não a restrição quanto à alienabilidade do bem. O STJ tem um outro julgado relevante nesse contexto, que é o recurso especial 1.560.562 de Santa Catarina, a oportunidade na qual a Corte fez uma distinção entre o bem de família legal da Lei 8.009 de 90 e o bem de família voluntário da lei dos artigos 1711 a 1722 do Código Civil, e concluiu pela possibilidade de alienação fiduciária do bem de família legal. Entendeu que não se afigura possível beneficiar aquele que ofereceu em garantia o imóvel de sua propriedade, por meio da alienação fiduciária, com vistas à obtenção de recursos em um contrato de mútuo, sob condições mais favoráveis. E, em momento posterior, haveria aí um venere contra factum próprio. Primeiro, ele voluntariamente concede o bem de família para ter um empréstimo em melhores condições. E depois ele alega, após o inadimplemento da dívida, a invalidade daquele ato de disposição daquela garantia incidente sobre o bem. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ nesse julgado de agora que estamos vendo? Embargos de divergência no RESP 1559348, que em larga medida se utiliza do entendimento consolidado no RESP 1560562. A conclusão foi a de que a jurisprudência é pacificada no âmbito da segunda seção do STJ, no sentido de que, letra A proteção conferida ao bem de família pela Lei 8.009 de 90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito da alienação fiduciária. E letra B. A utilização abusiva de tal direito, com evidente violação ao princípio da boa-fé, eu fiz menção ainda há pouco ao venere contra factum próprio, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico. E aí vejam aí, foi o agravo interno nos embargos de divergência no RESP 1560562, que eu tinha mencionado ainda há pouco aqui para os senhores. Ok? Então, meus amigos, isso que eu separei para falar com os senhores a respeito da livre constituição no seu próprio bem do devedor e da entidade familiar de uma alienação fiduciária de bem imóvel e a incompatibilidade com a posterior alegação de impenhorabilidade por ser um bem de família. Então, fiquem atentos aí com essa posição do STJ. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.